Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Namastê a todos. Gratidão por estarem aqui. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem essas informações porque elas são muito importantes para muitas pessoas saberem o que está acontecendo, inclusive astrologicamente, e poderem ter um entendimento maior das coisas. A gente teve uma conjunção, um casamento cósmico de Vênus e Marte no signo de Capricórnio. Quando aconteceu isso, tivemos o início de uma guerra. Só que o meu receio é que isso se espalhasse, esses confrontos, não ficasse somente entre a Rússia e a Ucrânia. Isso fosse fomentando, aumentando a vontade do ser humano em brigar, em guerrear, porque esse posicionamento está muito forte, está muito intenso, todo mundo está sofrendo isso em parte do sistema mental. Então, está acontecendo trânsitos que estão fazendo com que a gente mude pessoalmente, porque tanto Vênus quanto Marte a gente está falando de planeta pessoal, só que aí tocou Plutão, que é o geracional também, tem a ver com geração, tem a ver com as pessoas, não só individualmente, como evolução individual. Áreas do planeta, é o povo comunitário. E agora, Plutão em Aquário. No grau zero de Aquário, a gente teve o início de um ciclo de 20 anos, que foi a conjunção de Júpiter e Saturno. E nesse grau zero de Aquário, a Vênus e Marte ingressaram e agora estão caminhando e já vão se encontrar com Saturno. Essa conjunção com Saturno me preocupa profundamente, da mesma forma que me preocupou com Plutão. Porque nem Saturno e nem Marte são planetas considerados benéficos. É claro que nada é tão ruim que não possa ficar bom, assim como nada é tão bom que não possa ficar ruim também. Todos os posicionamentos têm a sua parte de luz. Claro que tem. E, inclusive, Aquário chama para uma parte de luz, uma parte mais consciente, mais superior, mais humana realmente. Então, eles vão se encontrar com o fiscal do céu. Isso me preocupa, porque Saturno é o senhor do karma. Ele é quem dita as regras, né? É ele quem ceifa, é ele quem limita, é ele o grande limitador, o grande castrador. Na sua mitologia, Cronos, né? Foi ele quem castrou o seu pai, Urano. Né? Então, por isso que ele tem essa castração com ele, essa limitação com ele. Ele dá uma limitada. Em Aquário, ele talvez esteja limitando algumas ações de grupos mundiais, né? Tipo assim, o poder está em atividade, mas as pessoas talvez estejam tendo confronto, sim, mas Saturno ainda está segurando. Quando se encontrar com Vênus e Marte, eu acho que Saturno não vai segurar mais e realmente o negócio vai se espalhar com uma proporção muito grande e é muito provável que muitos outros países comecem a entrar em confronto, pessoas entrando em brigas na rua, amigos brigando. E assim, prestem atenção nisso. Bastante atenção. Porque isso é um karma. Isso é um karma se repetindo. Nada mais, nada menos. Já aconteceu isso com a humanidade. A humanidade já fez o grande favor de, na época da civilização de Atlantes, de preferir a ambição, esquecer a sua essência, começar a destruir a Terra. A gente já fez isso. E foi uma civilização que foi acabada. É até citada na Bíblia como a Arca de Noé, né? Mas é a civilização de Atlantes. Então, Atlantes foi dizimado. Por quê? Porque eles estavam muito cegos pela ambição e estavam devastando muito a Terra. Então foi uma civilização que acabou. Sobraram poucos. Então a gente está brincando de ser Deus, né? E a gente está brincando com forças extremamente poderosas, que é a força da mãe natureza, que não deveria estar sofrendo isso.
a maldade humana, e sim o carinho humano, a gratidão humana. Porque é através da mãe natureza que a gente respira, é através da mãe natureza que a gente come, é através da mãe natureza que a gente sobrevive. Por que é que a gente vai destruir? E respeitando a natureza, a gente começa a respeitar a natureza das coisas e a natureza de todos os seres que aqui na Terra habitam. O ser humano, ele não está se tolerando mais. Ele não está entendendo o outro. E assim, essa falta de entendimento, compreensão, paciência e até mesmo tolerar está sendo difícil. Por quê? Porque a verdade é que a gente nem mesmo nos tolera. É muito difícil a gente desenvolver paciência com a gente mesmo. As pessoas que desenvolvem a paciência e são tolerantes, elas são extremamente benéficas, porque elas são pacíficas. Mas eu não estou falando da pacificar, a pessoa que é pacífica no tom de voz. Isso daí é fácil, a pessoa ser pacífica, falar doce. Mas nas atitudes, nos bastidores, ser uma pessoa extremamente tóxica, agressiva, que grita, que faz várias coisas. Então, não estou falando dessa doçura, estou falando da realmente a pessoa que tem o discernimento, a cautela, a calma. O olhar para o outro como é um ser humano é tão errado quanto eu. O julgamento não cabe a nós. De nada. De lado nenhum. Só o fato da gente estar, e ainda em 2021, países enfrentando outros países por dominação de território, mais coisas ainda que tem por detrás, por detrás disso, eu não vou levantar bandeira para lado nenhum. Não vou, porque eu acho que tá todo mundo errado. Não tem que ter guerra. Não tem. Não tem. Se a gente quer um avanço tecnológico, se a gente quer um avanço científico, não é nesse caminho, se degladiando, que a gente vai conseguir alguma coisa. Todas as espécies, elas convivem de uma forma benéfica no planeta. Né? É muito difícil um outro animal matar um outro animal que não seja por fome. A baleia orca e o ser humano faz isso. O ser humano é belical, o ser humano é perigoso, o ser humano ele tem um instinto de maldade que precisa ser limpo. A Terra é um planeta dual, é claro que todo mundo vai ter sombras. Entender as suas sombras é extremamente importante. Você tem, todo mundo tem, ninguém é santo aqui no planeta Terra. Se fosse, não estaria aqui. Né? Então a gente vê aí a quantidade de seres que estão precisando de aprendizados severos. 8 bilhões encarnados. Nunca teve tão congestionada a Terra. Né? Então, se tem tanta gente assim aqui encarnado, que a humanidade aprenda ao menos se tolerar. Cada um tem o seu espaço. Cada um conquista. O sol nasceu para todos. Ter ambição é necessária, mas uma ambição que cega e mata não é bacana. Essa ambição é uma ambição perigosa, porque te faz pisar em cima das pessoas. E a partir do momento que você faz isso, você é diminuído perante o universo, porque você não é melhor do que o coleguinha. Não é. As pessoas endeusam sacerdotes, endeusam padres, endeusam políticos, endeusam seres humanos. Gente, para com isso. Para. Só para. São seres humanos tão errados quanto você. Que tem as emoções bagunçadas, principalmente se não fizer um tratamento. Tá? Então, só para. Só para. Ai, porque aquela pessoa é o padre, ele é um santo. Não é. Não é. Não é. Não tem santos encarnados aqui na Terra. Não tem. Tem pessoas fazendo a luz, mas tem muita gente com sombras precisando ser trabalhadas. A Terra é um planeta dual, então você vive as suas sombras. Mas você deixar as suas sombras te dominar?
A que ponto? Então, eu acredito que essa Vênus em Aquário, por ela estar em terra de Saturno, ela não vai trabalhar do jeito que ela quer. Ela vai trabalhar de uma forma mais limitada. Só que a Vênus em Aquário é uma Vênus muito liberta. E Aquário tem essa energia de libertação. Marte em Aquário também. De liberdade ao povo. Então, precisar se libertar. Aquário tem asas. Ele precisa sair do casulo para voar. Aquário tem asas. Então, eu acredito que esse posicionamento será um posicionamento de marco. Alguma coisa vai acontecer. Pode ser que haja algum acordo, algum entendimento superior, porque Aquário pede uma inteligência maior. É muito triste o que a gente vive. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem o ego inflado, mas eu sou mais inteligente do que o presidente da República. Não é chamando ele de burro, mas de limitado para vários assuntos. Isso não é normal. Isso não é normal. Ter presidentes que às vezes têm uma inteligência limitada, maldade dentro da pessoa, não é bacana. A Terra precisa evoluir para outro ponto. E não é da forma como o sistema político quer. Não é com novas ordens mundiais de extermínio em massa, matando pessoas. Não é assim. É conscientizando os seres, ensinando os seres a cuidar da terra, a plantar, não destruir. Começa pelo ensinamento. O ensinamento que vocês esqueceram de fazer, o verdadeiro ensinamento do espírito. Porque as religiões não estão iluminando ninguém, tirando algumas, sendo elas o Kardec, na qual eu tenho um respeito profundo. Sim, acredito que o Kardec esteja cumprindo a sua função e acredito que seja uma religião extremamente atualizada, assim como o budismo também, o hinduísmo, mas o cristianismo, dos cristãos, somente o Kardec realmente. Desculpa falar isso. Me perdoem os católicos, mas para começar aqui, Roma tem a mão extremamente suja, desde sempre. A Igreja Católica matou mulheres inocentes e nunca pediu desculpas por isso. A Alemanha se desculpa até hoje pelo mal que fizeram. Né? Até hoje a Alemanha pede desculpas pelo que Hitler fez. A Igreja Católica não pede desculpas por ter matado várias mulheres inocentes. Mulheres que eram sensuais, mulheres que eram bonitas. E por falar em mulher, né, aproveitando essa conjunção de Vênus e Marte, que Vênus é um planeta feminino e Marte é um planeta masculino, Saturno é masculino e Vênus está numa terra masculina também, mas Vênus é o feminino. Eu queria deixar uma pergunta no ar para todas as pessoas que me acompanham. Se os líderes mundiais não fossem homens, fossem mulheres, fossem mães, será que o mundo estaria da forma que está? Tão perigoso? Tão belical? Eu sei que existem mulheres que fazem coisas horríveis, mas talvez motivadas por algum propósito na vida delas. Mas eu duvido. Só que o grande problema das mulheres é, de fato, não confiar, não unir. Os homens se unem, por isso eles formam exércitos. As mulheres, elas foram culturalmente de um tempo de uns 1000 anos ou mais domesticada. Antigamente as mulheres não eram domesticadas. As vikings, por exemplo, elas iam à luta. As antigas celtas com os seus companheiros. As mulheres não eram domesticadas. As mulheres eram tratadas no mesmo nível. Elas tinham poder de escolha. Até mesmo na antiga Suméria, as mulheres elas eram importantes. Elas tinham muito poder. Hoje a mulher vem crescendo dentro do ambiente político.
mas extremamente influenciada pelo quê? Pelos homens. Porque eles estão no controle, eles estão no poder. Só que os homens, eles têm uma energia que por isso que a gente, mulheres, não entram em lugares secretos, tipo clubinhos de homens. Vários, tá? Vários clubinhos de homens, sociedades secretas, porque a energia deles é estável. Por mais que oscile, mantém. A energia da mulher é muito oscilante. Só que a energia da mulher é quem traz luz ao mundo. Metade do planeta é mulher e a outra metade é filho de uma mulher. Então, respeitar as mulheres é uma coisa que a gente precisa se unir mais para isso. E no Brasil eu vejo essa força crescendo e que cresça cada vez mais, porque a mulher precisa do seu espaço. A mulher que é mãe, a mulher que cria os seus filhos sozinha, que é a mãe de gravata, que a gente chama, a mulher que trabalha, a mulher que desenvolve, a mulher não porque ela tá ganhando dinheiro, ela é puta. Isso ainda é muito comum. O machismo estrutural de que a mulher tem que ficar fechada, seguindo as diretrizes do homem. A gente está em 2021 e ainda existe muitos casos. As mulheres são torturadas por homens covardes. Covardes, por que não vai bater em um marmanjo? Por que não vai bater num homem? Do mesmo tamanho e o mesmo peso que você. Por que não vai fazer isso? Vai fazer isso com uma mulher. É não respeitar. Mas também o homem foi criado por mulheres. E essas mulheres, elas vêm sofrendo milênios. Tortura, perseguições e muitas outras coisas. Então é hora, sim, dos grupos aumentarem, os grupos ativistas que envolvem também o sagrado feminino, que envolvem as mulheres, lutarem pelos direitos. Os direitos maiores do que a gente já tem. Parar com esse machismo estrutural dentro de casa. Existem leis hoje no Brasil, um monte, ainda bem, e que aumente. A gente não quer igualdade. Porque eu não quero carregar um saco de cimento de 200 quilos nas costas. Minha natureza não é para isso. O que as mulheres querem é respeito. E nem vingança pelos anos, né, de cárcere e muitas outras coisas que aconteceram com muitas mulheres, inclusive comigo. Nem vingança. É apenas respeito do público masculino. Que a mulher possa ser bonita sem ser taxada de vagabunda ou bruxa. Porque isso ainda acontece. A gente ainda está revivendo tempos medievais. Hoje, se existisse a Santa Inquisição, eu estaria na fogueira com certeza, eu e um monte de mulheres. Um monte. Teria sido queimada. Aqui no Brasil, então, não ia ter fogueira que aguentasse. Então, se unir para que as mulheres sejam protegidas, as pessoas sejam protegidas, as crianças, os grupos, os animais, aquário é o coletivo. É a proteção do todo. É usar esse Saturno de uma forma mestre. Ele vai ensinar de uma forma difícil? Ele vai ensinar de uma forma difícil. Mas não entrando numa guerra de extermínio. Não entrando numa guerra de confronto. Não é para isso que fomos criados. Peço para que vocês se inscrevam. Deixem o seu like. Ajuda muito, muito na divulgação e na continuação do meu canal. Porque eu preciso desses algoritmos para que o YouTube entenda que meu conteúdo é relevante. Então, agradeço do fundo do coração, desejo que vocês se cuidem, que vocês tenham paciência ao lidar com as outras pessoas, que respirem fundo e deixa esses tempos passarem. Entra dentro do silêncio, Mercúrio em Peixes. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta do que entrar dentro de confrontos que depois só vão te desgastar. Porque é uma energia muito ruim e uma energia muito densa e que gasta muito. Busquem a paz, o equilíbrio e o amor. O amor próprio, o amor para com todos os seres que habitam aqui na Terra. Um super beijo a todos e até a próxima. Tchau!